Todos nós sabemos que estamos a viver tempos desafiadores e conturbados. Estamos no meio de uma pandemia. Cidades e países estão a ser confinados durante meses a fio. As pessoas estão a perder as suas vidas, seu trabalho, seus negócios. As doenças mentais e o suicídio estão a aumentar. E a dívida que está a ser criada irá demorar gerações a ser paga. A censura e a polarização parecem ser a nova regra, com o debate e o respeito mútuos a dar lugar ao pró versus anti, ao a favor versus contra. Esta mentalidade, pró versus anti, o a favor de nós ou contra nós, está a ter um efeito profundamente divisório nas sociedades, outrora abertas e tolerantes. Mas, ainda mais perturbador do que tudo isto, é estarmos à beira de uma mudança civilizacional com consequências tão sérias e implicações tão profundas que poucos são os que conseguem distinguir a aproximação do perigo, entender a irreversibilidade do que está para acontecer e a distopia que nos aguarda do outro lado. Como é que esta mudança está a ser levada a cabo? Perguntam. Através de sutilezas, desnorteio e da introdução do aparentemente inofensivo certificado digital. Tal declaração pode parecer exagerada e tem o direito de ficar cético. Mas permita-me que explique. A maior parte dos que vivem em sociedades democráticas nasceu em liberdade e nunca conheceu nada diferente. As sociedades democráticas liberais são de longe perfeitas, mas basicamente somos todos livres para viver a vida que escolhemos, ir aonde queremos e comportarmos-nos da forma como queremos, exceto em atos expressamente proibidos por lei, tais como roubo, atos de violência ou tirar a vida de alguém. Mas nós não ganhamos as liberdades de que usufruímos. Foram-nos entregues pelas sucessivas gerações que lutaram por elas nas mãos de monarcas e tiranos. E que defenderam, lutaram e morreram para que pudéssemos usufruir dessas mesmas liberdades que agora temos e que permitem vivermos a vida que escolhemos. No entanto, hoje estamos à beira de ter estas incalculáveis e duramente conseguidas liberdades retiradas enquanto olhamos para o lado, renunciando-as sem qualquer resistência ou debate, apenas porque nos foi dito que não temos escolha se não aceitar os certificados de vacinação se quisermos ter de volta alguma semelhança com as nossas vidas anteriores. À primeira vista, aceitar os certificados digitais nas nossas vidas pode parecer uma mudança trivial. Afinal, já muitos de nós se habituaram a ler códigos Carry Code como condição para entrar em restaurantes e lojas. Mas não se enganem. A adoção universal dos certificados digitais não é uma mudança trivial. É nada menos do que uma inversão dos fundamentos do que significa a liberdade nas sociedades democráticas. E facilitará uma reconstrução radical da nossa civilização. A sua liberdade pessoal não será mais expansiva, constrangida apenas nos limites por leis há muito estabelecidas e acordadas. Em vez disso, o que restará dela será limitado a coisas às quais lhe é dada a permissão explícita para fazer por alguns poderes algoritmos invisíveis, veiculados através do ecrã do seu smartphone. Um visto verde de cada vez. Deixe-me dizer isto de novo, porque é de extrema importância que entenda. Atualmente, somos livres para fazer o que quisermos, exceto atos proibidos por lei. No entanto, após a introdução dos certificados digitais, esse conceito de liberdade fará parte da história e será substituído por um novo sistema no qual só estará autorizado a fazer coisas às quais lhe tenha sido dada a autorização explícita. É a isto que me refiro por inversão dos fundamentos da liberdade. Praticamente, de um dia para o outro, as nossas sagradas e protegidas liberdades tornar-se-ão meros privilégios, temporariamente concedidos por cumprimento e bom comportamento. Posso ir a este restaurante, a este concerto, a este evento desportivo? Posso entrar neste autocarro, neste avião ou neste táxi? Posso entrar nesta loja, neste consultório médico ou até mesmo no meu local de trabalho? A participação nestas atividades diárias banais serão assentadas em autorização concedidas através dos nossos smartphones. Autorizações estas que serão passíveis de alteração de um dia para o outro. E não julgue por um segundo que por estar duplamente vacinado, isto não lhe será aplicado. A Austrália, um país de 26 milhões de habitantes, assinou recentemente contratos para assegurar mais de 195 milhões de doses de vacinas por cima dos milhões de doses já adquiridas.
Isto dá cerca de uma dose de reforço a cada 6 meses durante os próximos 4 anos. Portanto, daqui a um par de anos, se tiver 2 dias de atraso na toma do seu reforço para a última variante do Covid, mais vale esquecer aquele jantar com amigos no seu restaurante preferido. Esses privilégios serão automaticamente revogados. E não para aqui. Os certificados digitais são apenas um cavalo de Troia. Por detrás da aparente fachada funcional e benigna, reside um esquema de identidade digital, construído numa plataforma de software concebida para se expandir com o tempo. Atualmente, só será o sistema binário simples, do visto verde ou cruz vermelha, que indica a autorização ou exclusão diária da sociedade. Mas no futuro, será avaliado em cada aspecto da sua vida. Serão adicionados pontos pelo comportamento de apoio ao governo e grandes empresas. Serão retirados pontos por algo considerado divergente das normas exigidas. Quantas vezes, inadvertidamente, quebrou a regra de distanciamento de 1,5 metro hoje? E aquela publicação ligeiramente crítica nas redes sociais sobre alguma política governamental? E aquele vídeo que partilhou com um amigo que levantava questões legítimas sobre a narrativa atual? Observe enquanto seu crédito social cai. E enquanto o faz, o seu acesso a serviços essenciais no dia a dia é recusado, um privilégio de cada vez. Tudo isto parece extremo, mas este sistema de crédito social já é uma realidade na China, onde as pessoas nem sequer podem embarcar num comboio se o seu crédito cair abaixo de um certo limite. Não duvide, tudo isto chegará em breve, ao mundo todo. Chegará escondido no cavalo de Troia do certificado digital. Apesar de tal realidade parecer implausível, se pararmos para pensar, ficará claro que a Covid-19 já nos deu um vislumbre de um mundo onde o que é permitido e, com ele, os limites da nossa liberdade muda diariamente. A dessensibilização já iniciou. Apesar de esta visão do nosso iminente futuro ser suficientemente chocante, o verdadeiro poder distópico de tal esquema só entra em cena quando introduzimos o certificado digital no contexto da tecnologia, do mundo altamente vigiado em que vivemos. Não é segredo que os gigantes tecnológicos monitorizam e gravam cada ação nossa online, em que cada publicação curtida, cada artigo partilhado, cada anúncio clicado e vídeo visualizado são utilizados para construir perfis detalhados de cada um de nós. Estes perfis psicográficos, gerados a partir de dados, não são apenas utilizados para determinar que produtos queremos comprar, mas também, mais assustador, para deduzir as nossas preferências políticas, as nossas opiniões e crenças, e até os nossos mais profundos impulsos e receios. Pode-se até considerar que os algoritmos de inteligência artificial, munidos de grande volume de dados e poder computacional infinito, a Google, o Facebook e a Amazon, nos conheçam melhor do que nós próprios. Além disso, após as revelações de Edward Snowden acerca dos programas ilegais omnipresentes de vigilância da NSA nos Estados Unidos a trabalhar em estreita colaboração, como o fizeram com seus parceiros Five Eyes no Reino Unido, Canadá, Austrália e Nova Zelândia, as pessoas mais razoavelmente informadas sabem que os governos recolhem e guardam enormes quantidades de dados dos seus cidadãos, incluindo quase todas as chamadas telefônicas, mensagens de texto e e-mails. Cada pormenor das nossas vidas hoje é monitorizado, escrutinado e descrito como parte do mecanismo de segurança nacional do Estado, ou do aparelho de lucro das grandes empresas. Até ao momento, os pactos negociais que fizemos com as empresas de tecnologia parecem ter resultado em pouco mais do que pequenos avanços aqui e ali de um anúncio online, ou misteriosas recomendações específicas da Amazon para comprar algo de que nem sabíamos necessitar. No entanto, tudo isso mudará para sempre se permitirmos a implementação dos certificados digitais. Por quê? Porque o certificado digital e o sistema de crédito social rapidamente evoluirão para a peça final que falta, uma arquitetura automatizada de total vigilância e controle social. George Orwell familiarizou-nos com o aspecto de observação e monitorização da vigilância. Intuitivamente, todos sabemos que o ato de ser observados nos coloca pressão para o cumprimento de certas regras e normas. Pense nos radares de velocidade nas estradas e nas câmeras de CCTV em lojas e centros urbanos. Mas há outro aspecto na vigilância que, com exceção das multas de velocidade, poucos já experienciaram, e que é o aspecto disciplinador da vigilância. O castigo que é recebido pelo incumprimento no final da linha da arquitetura da vigilância. Até a data, falta essa peça do puzzle.
Mas, com o evento do certificado digital, o mecanismo que automaticamente disciplinará todos aqueles que não cumprirem com as normas prescritas e regras obrigatórias, será levado por toda a gente no bolso, a cada momento do dia. Existe uma expressão utilizada nas discussões acadêmicas sobre vigilância, conhecida como totalitarismo completo. Esta é a ideia sobre a qual a infraestrutura da vigilância para um sistema totalitário foi criada à nossa volta. Mas, apesar de ainda não ter sido acionada, o mecanismo está pronto, mas a chave ainda não foi rodada. Os certificados digitais são a última parte da infraestrutura, a última peça da engrenagem. São o final da linha disciplinar do sistema totalitário de vigilância e controle. Assim que permitirmos o encaixe desta peça final e crítica da infraestrutura, assim que o aceitarmos como parte da vida diária, a chave será rodada, o obstáculo será ultrapassado e não haverá volta atrás. Não haverá espaço para divergência, nem oportunidade para debate. E não será permitido o desvio das normas prescritas e dos comportamentos obrigatórios. E à medida que o decisivo espaço de debate, diferenciação e inconformismo desaparece, assim também desaparecerá a possibilidade de simples seres humanos, coletivamente, conduzirem a sociedade na direção que queremos que siga. A máquina estará em funcionamento, a vigiar eterna e automaticamente descrevendo e pontuando, guiando o nosso comportamento e punindo quando necessário. Ficaremos para sempre à mercê dos nossos donos, os que possuem a chave da máquina, os que mantêm a pontuação e os que definem as regras, os que decidem se somos merecedores de um visto verde ou uma cruz vermelha, os que decidem se podemos ser incluídos na sociedade ou empurrados para as precárias margens da existência. Se permitirmos que isto aconteça, será como Aldous Huxley o denominou, a revolução final. Não haverá volta atrás. A liberdade, como a conhecemos todas as nossas vidas e nas gerações anteriores, será extinta para sempre, para todos, exceto os poucos privilegiados no topo da pirâmide. Com o tempo, talvez uma geração ou duas, estaremos tão condicionados pelo contínuo olhar da vigilância e pelas recompensas e punições automaticamente emitidas, que simplesmente nos vigiaremos uns aos outros, automatizados, autocensurados e submissos. A liberdade de que usufruímos hoje, até a ideia de liberdade que temos hoje, será impensável para os nossos filhos e todas as gerações que virão. Disse que o totalitarismo é, antes de mais, o foco extremo na vigilância com o fim de garantir fins políticos. Na sombra da Covid-19, sem debate, discussão ou consentimento informado, estamos a deixar um novo mundo totalitário de total vigilância e controle e cumprimento ser introduzido, recebido por muitos em nome de fazer a sua parte na batalha contra o vírus. É tentador pensar que os que vivem hoje neste mundo de tecnologia saturado de informação estão demasiado informados e são demasiado inteligentes para serem enganados desta forma. Sim, as pessoas podem ter caído no feitiço do fascismo e do totalitarismo no passado, mas nós somos demasiado sofisticados para cair em tal armadilha. Será isso mesmo verdade? Tem certeza? Olhe à sua volta. Repare na censura. Repare na tênue diferença que existe entre a narrativa oficial e os meios de comunicação. Repare no medo que está a ser usado para nos cercar e controlar. Repare em como estamos a ficar divididos entre as ideias das máscaras, vacinas e confinamentos. Repare na mentalidade de divisão que se começa a formar. Repare onde chegamos em menos de 2 anos. Quando as escamas são retiradas dos nossos olhos, a propaganda e o controle tornam-se evidentes. E o destino final fica descoberto para quem quiser ver. Dada a gravidade do que sugiro, peço-lhe que pense por um momento e considere tudo isso. Durante séculos, talvez milênios, o archote da liberdade foi passando de geração em geração, muitas vezes pega com sangue, e as labaredas desse archote ateadas pelas mãos por quem passaram. Todos os que vivem hoje, que têm o privilégio de viver em sociedades democráticas, seguram agora esse archote. Imagine olhar nos olhos de seus pais, de seus avós e de todas as gerações anteriores a eles. Olhe para todos os que deram as suas vidas para que pudéssemos viver livres, que lutaram, que se manifestaram, que protestaram e que enfrentaram déspotas, para que a liberdade individual fosse assegurada para eles e seus descendentes.
Está disposto a olhá-los nos olhos e dizer-lhes que deixou o Achote apagar-se para sempre por causa de um vírus? Que deixou a chama morrer porque estava demasiado receoso, demasiado apático, demasiado confiante ou demasiado manipulável para se manter firme e digno e manter a chama viva? Agora imagine no futuro os seus descendentes, os seus filhos e netos, estejam vivos ou ainda venham a nascer, e todas as gerações que nos seguirão. Olhe-nos nos olhos e diga-lhes que a dádiva da liberdade nos foi oferecida, mas permitimos que nos fosse retirada, e consequentemente a eles, porque não percebemos o truque que estava a ser feito. E, se percebemos, nada fizemos para o travar. Consegue sentir o peso da responsabilidade que tem nos seus ombros? Conseguirá viver com a culpa de saber que foi um dos que ficou parado, confinado, acovardado em casa, enquanto a preciosa dádiva da liberdade, através de truques, manipulação e desorientação, lhe foi retirada a si e a todas as gerações futuras? Não deveria interessar qual é o nosso espectro político, opiniões sobre máscaras, vacinas ou confinamentos, se somos ricos ou pobres, ou mesmo se pertencemos às forças da polícia ou militares. Podemos discordar em muitas coisas, mas seguramente podemos concordar nisto, que a liberdade que possuímos hoje é a mais preciosa dádiva que nos foi passada e tem de ser cuidada, nutrida e defendida a todo custo para as gerações futuras. Já deve ser claro que o certificado digital, passe Covid, passe verde, ou o que lhe queiram chamar, tem rigorosamente nada a ver com a sua saúde. E apesar da forma como nos está a ser vendida a ideia, a sua implementação global não é a forma de termos as nossas vidas de volta. O oposto é verdadeiro. Os certificados digitais são o portal perfeitamente concebido para a criação de um novo tipo de sociedade controlada e vigiada, como nunca vimos antes. Portanto, em circunstância alguma, independentemente da pressão que nos é aplicada, devemos permitir a introdução de certificados digitais. Não se iluda, estamos num momento crucial da história. Como os espartanos na Batalha de Termópilas, ou os jovens soldados nas praias da Normândia. A verdadeira escala do que está em jogo não pode ser minimizada. Mas esta não é uma mensagem de medo e divisão. É uma mensagem de esperança e de união. Partilho isto como a minha forma de fazer soar o alarme, de chamar a atenção para o eminente perigo que enfrentamos. Nascemos seres livres e soberanos neste maravilhoso planeta Terra. Somos todos irmãos e irmãs. Somos uma enorme família humana, independente da cor, crença ou nacionalidade. Não são necessárias armas, nem muralhas invadidas, ou edifícios destruídos. Só precisamos de nos erguer, permanecer unidos e dizer basta. Já percebemos os truques. Conseguimos ver o plano claramente. E não permitiremos que nossa liberdade nos seja retirada. A chama da liberdade não será apagada. Nem agora, nem nunca. E não enquanto assistimos. Chegou a nossa vez de a defender para as futuras gerações. De avivar as nossas chamas e passá-la intacta e revigorada às gerações que se seguem. Iremos dizer aos nossos descendentes em uníssono: não vos iremos decepcionar. Se se identifica com esta mensagem, peço que a partilhe com a sua família e amigos, porque a altura de agir é agora.